Alô, alô, graças a Deus! Estamos no ar com mais um Longe de Casa. Sigam a gente lá no Sounding Brasil e no Instagram para vocês terem todas as informações dos nossos episódios. Certo, E parça? certo. E também ajudar a gente, né, com temas. Quando a gente fizer perguntas, manda também respostas pra gente. A gente quer ouvir as histórias de vocês, Sim, porque podem é um programa mandar. para todos nós, né. Claro, só mandem pra gente lá no próprio Instagram ou nos nossos Instagrams pessoais também, se vocês estiverem ali, podem mandar as respostas e as opiniões de vocês, os causos, tudo que vocês quiserem compartilhar com a gente, tá bom? E qual será nosso tema de hoje, Jana? Gente, hoje vamos desmistificar um pouquinho o Canadá, né. Sim, A bora. gente não tá aqui para tacar fogo no sonho de ninguém, mas a gente trouxe alguns fatos, né. Sim, nós vamos focar um pouco mais no Canadá, porque nós moramos aqui, mas os relatos vieram de várias partes, né? A gente vai desmistificar um pouco a vida no exterior, Sim, vai mostrar para vocês os costumes que as pessoas pensam que existem aqui, as coisas que vocês pensam que acontecem aqui, que na verdade não, sim. né? Porque existem muitas coisas que são realmente mitos, né, Sim. Jana? As pessoas acham que muitas vezes vai sair do Brasil e vai achar um país de primeiro mundo, que tudo funciona, que tudo é muito perfeito, né, acabou o estresse com esse tipo de coisa, Sim. mas na realidade não, né, o problema ele só muda de endereço. Sim, e quando dá o primeiro pau acontece, quando dá o primeiro problema burocrático, né, ou a primeira coisa que você fala assim: "Nossa, mas no Brasil era tão diferente", aí vem a frustração, Uhum. porque, gente, se a gente começar a trazer aqui todas as coisas, né, todos os mitos que a gente começar a tentar derrubar todos eles, são muitos, viu. Assim como o Brasil também tem vários mitos, né, Sim, e a sim. gente, ouve quando a gente chega aqui as pessoas falando do Brasil pra gente, fala: "O quê? Não é assim É, não". todo mundo mora no meio da Amazônia. Exatamente. E assim, acontece também aqui no É. Canadá. O pessoal, às vezes, conversando com a galera que mora no Brasil, eles às vezes chegam pra gente, falam alguma coisa e falam: "Não, mas aqui não é assim". Ué, mas como é que é assim aí, né? Sim. E aí que veio o conflito, porque a gente vê que realmente são países diferentes, a gente pensa que a cultura ocidental é muito igual. Não, gente, Mas muda não, muita muda coisa. muito, muda muito. E a gente passa a ver também que algumas coisas que a gente achava que não funcionavam no Brasil, na verdade funcionam bem. Sim, eu falo, né, isso eu já falei em outros programas, Jana também, eu passei a valorizar o Brasil muito mais depois que eu vim morar aqui. Porque o Canadá é pior? Não, e não tem pior ou melhor, né, os Sim. 2 são muito diferentes. Se a gente pudesse fazer o país ideal, a gente juntaria algumas Juntaria um coisinhas de pouquinho de um com um cada um, pouquinho de outro. né, mas não dá, infelizmente, né, então a gente tem que acabar no final a gente escolhe ficando em um só, né, ficar num Sim. só. Vamos começar então com o nosso tema de hoje. A gente fez uma compilação dos dados que vocês mandam pra gente, né, quando a gente faz a pergunta lá no nosso Instagram. O que que você gostaria, né, de contar para um brasileiro que não está aqui, sobre a vida aqui no Canadá, ou o que que você imaginava que seria diferente e que não foi, né? É um E a gente conselho, né, que você gostaria de ter ouvido antes de ter pisado aqui. Sim, e a gente fez um compilado, né, a gente dividiu os blocos aí em alguns assuntos. O primeiro bloco a gente colocou aqui, a gente fez uma colinha, que a gente dividiu em sistema de saúde, burocracia, tecnologia, ritmo e horários. E aí a gente vai trazer esses tópicos aí que o pessoal de casa lá que tá ouvindo a gente ajudou a montar, né, Jana? Bora começar com o sistema de saúde? O que que você pode dizer aí? O que que o pessoal falou? Vamos sim. O sistema de saúde tem aquele mito, né, que tipo assim: "Ah, nossa, é de primeiro mundo". E aí, por ser gratuito, as pessoas pensam, né: "Ah, não vou gastar dinheiro", pelo menos isso, porque Isso. compara logo com o quê? Estados Unidos. Que é aquela Sim, coisa do: "Nossa, mas lá é caríssimo, que se você cai e quebrou uma perna, Deus me livre, vai ter que deixar o rim para pagar a perna". É. vem da sua casa se você quiser consertar Mas a sua é, mais perna. ou menos isso. Sim. Só que, chegando aqui, a gente vê que, ok, ele é gratuito, mas ele é bem lento. Sim. Então, tem o lado negativo disso tudo. E assim, lembrando sempre que nada é gratuito nessa vida, né? Os impostos estão aí para isso. Isso. É que, assim, na verdade, né, é muito parecido com o Brasil, com o SUS do Sim, Brasil, né, ele tem, para quem não conhece, o sistema de saúde aqui é gratuito. Mas, diferentemente do Brasil, nós não temos a possibilidade de pagar uma consulta, sim. se você precisar É, bateu num uma hospital emergência. particular ou alguma coisa É. particular, né. Essa opção não existe aqui, a não ser que seja um dentista, um oftalmo, né, um Uhum. dermato, mas assim, um médico de emergência,
um gastro, um Sim. ginecologista, você não consegue, não É, existe, você tá com um problema né. maior, você vai ter que esperar na lista, na Sim, fila, junto com todo mundo. Não isso. tem isso do: "Ah, meu problema é muito grave, eu não tenho tempo para esperar, vou dar um jeito de vender meu carro que seja, né, para ir para um médico Isso, particular". não existe essa Então não opção. existe Ou essa você opção. volta para o seu país, Isso, né, e vai lá e faz no Brasil, com médico particular, ou viaja para os Estados Unidos se tiver as condições e faz, ou espera, que é o que todo canadense faz. sim. Vive a vida dele aqui, vai no médico, existem médicos aqui, o médico de família, né, e aí e assim que você segue sua vida. Por isso tem que prestar muito atenção, porque as pessoas vêm com essa imagem de que o plano é gratuito, você vai fazer todos os exames, Sim. é muito difícil É, o aqui médico não te dar todos os sim, aqui exames. não tem muito isso da medicina preventiva, né, não tem aquela Isso, coisa do: "Ah, vamos fazer aqui um check-up, vamos ver como é que está o coração", não. Se acontecer alguma coisa, aí sim passa um exame, dependendo da cidade que você mora. Você pode demorar muito, né, sim, para fazer esse exame ou não, se você mora sim, numa cidade maior, por exemplo, Toronto. Eu nunca precisei esperar muito para o exame em Toronto, mas hoje sim, que a gente mora aqui, já tive que espera esperar mais. mais de mês, principalmente quando é um exame que nem mamografia, né, por Uhum. exemplo. É, eu já, quando morava na cidade, uma cidade bem pequenininha, quando eu morava em Saint Mary's, que era uma cidade de 7.000 habitantes, gente. Ali era tudo muito rápido. A cidade tinha um hospital ali. Nossa, Então era perfeito. muito bom o sistema de saúde ali na cidade. Mas porque a cidade era pequena, né? Muito perto de London também. Então, se precisasse de uma coisa mais especializada, Pra você ia para London, claro, que era meia hora. Mas no geral era excelente. Então, e aí eu já vejo a diferença aqui em Windsor, que também é um sim, pouco mais complicado, sim. né? E por falar em hospital, aquela coisa do todo mundo reclama que vai para emergência no Brasil e demora, e aqui é pior ainda. Mesma coisa, às Você vezes são vai 12 para um horas, 12 horas de vai para uma espera. emergência, você vai lá, já leve lá seu lanche, Sim, até roupa, muda de roupa para para sim, trocar você e fica e dormir. não importa, se não é É, emergência, eu já cheguei com o cóccix quebrado, né, patinando no gelo, quebrei o cóccix. Cheguei lá, fiquei, gente, sentada, umas 4 horas. Ainda exato. chegou emergência antes de mim, eles atendem emergência primeiro mesmo, eu não era emergência, né. E, então isso é um dos primeiros mitos que a gente derruba. A saúde também, claro, existem os hospitais mesmo são muito limpos, Sim. os consultórios são muito limpos, tudo é muito organizado e muito Uhum. limpo. Isso é uma grande, Vantagem, porque vantagem também, infelizmente no né. SUS, dependendo do lugar que você vai, é bem deplorável, né. Sim, aqui você vê que realmente tem uma você vê uma limpeza, você vê uma qualidade, né. Que Hum. mais que a gente pode falar? Vamos falar aqui Vamos falar das agora burocracias, né. burocracia, isso, que é outro tema que falaram pra gente, né, Jana, que ainda existe muito aqui. Se você reclama, querido e querida, da burocracia brasileira, venha morar no Canadá, porque aqui temos muito mais, né, Jana? Nossa, passo a passo, se recebe cheque até hoje, né, Até então hoje, você chega fax. fax até hoje, cheque chegando Gente, por correio para você fazer a leiturinha lá com seu aplicativo, pelo menos sim, para isso ainda se dá para usar aplicativo. isso. Mas o meu processo mesmo de imigração, quando eles me pediram documentos que inclusive eu já tinha mandado: "Ai, manda aqui a cópia desse Sumiu, né? certificado aqui por fax". Eu: "Gente, mas onde é que vai parar o e-mail nessas horas, E é né?". um problema, porque eu não sei passar o fax. Não, sim. Então, todas as vezes, gente, até no trabalho, quando me pediam para passar um fax, eu sempre dava um jeito de pedir para alguém me ajudar, porque eu não sei, gente. Você vê, quando passava fax no Brasil nos anos Depois 90, pois é, eu quando a não gente sei. nasceu, o fato já era uma lenda, Não né. é? Então, assim, e ainda tem a questão dos cheques, ainda a galera ainda vive muito assim, passando cheque para cima e Uhum. para baixo, coisa que no Brasil também é muito É difícil, muito difícil né? isso. Isso, essa é uma questão também. E a burocracia ainda existe mesmo. Tem que sempre levar muito documento quando você vai nos Muito, mandar tudo em lugares. papel Sim, ainda, né. sim. Então esse é outro mito que a gente derruba. O ritmo. Esse, gente, olha, o brasileiro é roda no pé, Sim, é né? papum. Porque o brasileiro chega, ele já quer resolver, ele já liga com quem que eu falo e tal. O canadense, gente, é o seu ritmo. É. Você manda um Paz e e-mail, amor. 48 horas. Se você tá respondendo, cobrar esse e-mail de 48 horas, em 48 horas, a pessoa vai ficar brava, vai falar: "Que isso? Você me mandou esse e-mail em 48 horas, eu E já tenho quer tempo a resposta, responder". é. E Tá nem querendo 2 adianta dias. também escrever demais, né, tem que ser bem objetivo. Preciso Isso, disso, 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 ponto, sabe. Não vai contar a história da vaca amarela que morreu não sei gente, aonde, é e por isso engraçadíssimo. você precisa de tal coisa, não. Não, o bom dia já é engraçado, porque se você coloca o e-mail, como que é o e-mail do brasileiro? Bom dia, né, eu lá na É. empresa eu colocava: "Oi, Marcelo, bom Uhum. dia, tudo Tudo bem? bem? Por aqui tudo bem. Por favor, você podia me auxiliar com relação". Aham. Gente, aqui não tem nem bom dia, tudo bem. É Hum, assim: "Janaíne, você poderia pá-pá-pá?". é, É isso, papum. obrigada. E pronto. E se você der muita trela, a pessoa acho que nem lê, né. É, É é, bem é bem esse é bem essa vibe mesmo.
E tem a questão, que a gente não falou ainda, da de ir dormir cedo, Sim. né, de como é que é isso aí? Porque no Brasil tem cidades que funcionam 24 Não, horas vinte e do quatro dia. horas, se você quiser ir para um Sim, barzinho 4 da manhã, você tem, acha lugar, né, sim. você acha gente na rua. São Paulo, Aqui, academia nossa 24 senhora, horas, isso. né. Aqui, nossa senhora, às vezes você vai no domingo, 5 horas da tarde, atrás de um lugar para tomar um cafezinho, e às vezes você acaba não achando, Não acha? É, porque o negócio tá fechado, né. Não sei se vocês sabem, mas aqui balada é até no máximo 2 horas, e no tem lugar máximo. que é até 1, E o povo né, uma começa a te hora já botar pra fora. começa, né, a organizar, Sim. porque mesmo que passasse de 2 horas, recolhe a bebida todo mundo, então não tem como dar aquele jeitinho brasileiro do: Não. "Ai, vai fechar 2 horas, vou comprar aqui, sei lá, logo uns 4 copos de cerveja, porque Sim, depois que fechou eu tenho ainda", não. sim. O seu copo de cerveja vai para a pia. Não, e ainda você não tem aquela coisa de você vai comer, vai jantar e fica batendo papo na mesa. Sim, Ou você come rápido ou você come, porque depois vem uma outra pessoa atrás de você ali que tá esperando a reserva da mesa no mesmo horário, né. Então não tem muita espera não, né, tem que ir no ritmo tem que ir no deles, ritmo né. Assim deles. como o brasileiro é muito rápido no dia a dia, o canadense quando ele para comer, ele faz Uhum. aquela refeição naquele momento, levanta e sai. O brasileiro gosta de ficar batendo papo na É. mesa, né. E vem aquela coisa do clima também, né. O Sim, Canadá é uma coisa no verão e outra coisa no inverno. No isso, inverno 2 você ritmos. não vê gente na rua, é aquela coisa muito mais parada, todo mundo entra em casa cedo, porque escurece cedo. Sim, Já no verão não, né, 9 alguma coisa, você vê pessoas andando de ainda tá claro. bicicleta, gente correndo, ainda tá claro, gente deitado pelos parques, né, Eu aproveitando o acho pôr do sol, eu que acho é maravilhoso. eles têm aquela vibe de o sol se pôs, eles desligam, junto É, com o sol. Então, o sol abriu, o canadense sai. é. O sol fechou, É. fecha, o canadense fecha em O casa. ciclo circadiano, né, tipo assim, vai muito bem, obrigado. E o brasileiro não, a gente à noite a gente inventa coisa para É, fazer, né, a noite é a criança para o brasileiro, então isso é uma outra coisa, até nos grandes centros, em Toronto mesmo, tem coisa que acontece mais tarde? Tem, tem. mas acaba Mas não cedo se para os compara. parâmetros É. brasileiros e não é tão animada como o Sim, parâmetro é. brasileiro também, então tem que ficar esperta nisso aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre privacidade, sobre o jeito passivo-agressivo, sobre a gentileza também, né, que às vezes parece muito mais um protocolo do que uma gentileza Isso. mesmo. Bom, o canadense falando da privacidade agora, o canadense leva a privacidade muito a Bem sério, a isso a gente sério. já falou em outros programas Sim. e eu amo. Ah, é uma coisa que eu adoro Amo. também. Porque, gente, não interessa quantos anos você tem. Para cara que você conheceu agora, não interessa quantos É. anos você tem, se você já casou, se você é divorciado, Como é que tá o seu quantos emprego, quanto você já filhos. ganha. Exatamente. E eu acho que eles são muito legais em relação a isso aqui. Você tá num ambiente em que você acaba de conhecer gente, vocês vão conversar de todos os assuntos e de repente, uma hora vai entrar um assunto mais Sim. pessoal ou não. Mas é muito difícil as pessoas já perguntarem coisas. As pessoas não perguntam porque diferente do Brasil, né? No Brasil a gente encara isso como um interesse. Sim, Aqui isso soa como uma invasão, sim. né? Não é um interesse. A pessoa não tá interessada em mim, que ela tá querendo saber tanto da minha vida. É, e Né? não chega aqui, né, gente: "Ah, mas quanto você ganha, né? Qual é o seu Trabalha salário? onde? Trabalha onde?". Chega a ser até um pouco de falta de educação mesmo, né. Sim, Tem certas perguntas que a gente realmente não tem que já chegar, eh, né, entrando a fundo na vida da pessoa. você não fica se incomodando agora, você não se incomoda se alguém é muito invasivo? Uhum, Porque sim. eu acostumei de uma forma que agora se alguém entra muito em detalhe comigo, É, eu me eu incomodo. já fico assim, né, tipo: "Nossa, mas que sem noção, por que ela tá querendo saber isso? Sim, porque É, ninguém o que nunca é que isso pergunta, o que é que né. isso vai, tipo, né, influenciar?". Sim, sim. E a outra coisa que a gente também que o pessoal, comentou lá no nosso Instagram e que a gente concorda muito é a questão do passivo agressivo, Sim. né. O brasileiro, ele é muito cheio de dedos, né, pra dar uma notícia ruim, pra falar um não, né. O canadense, ele é mais passivo agressivo, ele vai te dar uma cortada, você Um perde um pouco o chão, sorrisinho, né. né, até É, mistura um pouco com a com a gentileza, né, gentileza, tipo, dá isso. aquela Você misturadinha. fica um pouco sem saber, e se seu inglês ainda tá um pouco perdido, como é sempre nosso, né, inglês, você não sabe direito se você foi Uhum. ofendido Ou ou se não. você foi elogiado, fica fã ou hater, Sim, não é? sim, é exatamente, Porque o às fã ou vezes eles te hater. dão uma carcada de uma forma sutil e você dá risada, só que você Uhum. acabou de tomar um fora, Sim, né. sim. É muito assim, então tem que tomar muito cuidado, porque o brasileiro abre muito, né. É, e é aquela coisa de ser mais direta, né, tipo assim: "Ah, quer ir comigo no shopping hoje?". "Ah, não, não quero".
não tô a fim de ir, quero ficar na minha casa. Tudo E bem. aí parece até que é tipo assim, você pode se a gente como brasileiro pensa: "Nossa, mas que grosseria, né". Leva tudo pro bem É, porque a pessoal, gente é né. muito assim: "Ai, poxa, eu adoraria, mas eu não vou poder", porque aí inventa até uma desculpa, né, que na verdade você quer ficar em casa mesmo, não tá a fim de ir, Isso. ponto, mas você inventou desculpa: "Ah, não, porque hoje vai chegar fulano lá em casa", ou "vou ter que fazer não sei o quê", Isso, você né. acaba, né, eu aprendi aqui a ser muito mais direta com os meus amigos, mas eu vou ser sincera, eu perdi alguns. Sim, Aqui eu digo no Canadá, né, eu perdi alguns pelo fato de falar: "Ai, não tô afim". Ai, sabe, às vezes momentos que eu não estava bem na vida mesmo, de não querer estar misturada com sim, gente, e as pessoas não entenderem. Então é muito complicado, mas o canadense tem isso eu gosto bastante, é um mito sim, bem bom de sim, desmistificar, né. sim. E a questão da gentileza que a gente falou do passivo agressivo, eh as pessoas não brigam geralmente, mas elas também não se conectam. É. Então é uma coisa mais superficial, né, os as Sim, relações. sim, demora mais, né, a pegar ali no tranco a relação, e realmente fica aquela coisa de e você fica se perguntando, né, mas tipo: "Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado, né?" Sim, Porque não conecta, eu tento chamar para um café, alguma coisa, mas sim, não vai, mas também na hora que eles se abrem, eles realmente se abrem e viram bons amigos, né, a sim, questão de é construção, né. sim. Eu muitas vezes já conversando com eles, eu acabei depois explicando: "Não, mas eu agi de tal forma Uhum, aquele dia por conta da minha cultura mesmo. Lá no Brasil a gente é acostumado, por exemplo, a dividir a comida, sim, né". Lá no trabalho, no meu último trabalho, era engraçado, as pessoas ficavam meio chocadas quando eu levava comida e distribuía. E elas se sentiam na obrigação de depois me depois devolver. devolver. Então eu parei de fazer isso, porque eu falei: "Eu acho que as pessoas se incomodam pelo fato de eu levar um bombom, um Uhum, chocolate, simplesmente para poder dividir, como o sim, brasileiro gosta, né". sim. E eu notava que as pessoas depois vinham no dia seguinte com alguma coisa, meio que forçado Uhum. mesmo, Você vê que sabe, não era de porque coração, né. isso, e é uma questão cultural mesmo, porque eu estava fazendo para agradar e a pessoa sentiu como, não sei, será que eu tô querendo comprar essa Uhum, pessoa? uhum. É, Né. tipo isso, né, a gente é muito mais dado, né, em relação a isso. Sim, E vem a parte do que tipo, ai, canadense pede desculpa pra tudo, e é sim, praticamente isso mesmo, né. é, Eu é. vim perceber essa diferença a primeira vez que eu viajei pra Nova York, porque lá E a você já pessoa morava aqui? que já morava Ah, aqui. tá. E aí eu lembro que lá a pessoa passa, leva teu ombro, Ah, tipo igual no assim, Brasil, né. tipo, Não tá bate nem de aí. frente, não tá nem aí, não tem desculpa não, sabe. E eu lembro que pra mim eu fiquei assim chocada, "Gente, mas essas pessoas desconhecem a palavra desculpa? Tipo, não É existe?" que aqui até papo É, posse a gente é, fala, é, tipo né. isso, você realmente você tropeça na pessoa, Sim. derruba a coisa dela e ela é que fala desculpa, por Não, estava no seu caminho. a gente brinca, né, que o canadense fala desculpa até pra objeto, e é verdade. Eu já me peguei falando desculpa, falando assim: "Ah, não sei o que, não sei o que lá, ai, sorry", sabe, do Aham, nada a gente solta aham. um sorry e é até um meme, né, vira meme, porque o Sim, pessoal tira muito sarro do canadense por isso, né. sim, Mas não isso é real. significa é muito real, mas não significa também que isso não também significa educação, Sim, né, sim. porque a gente já É o viu costume muitas vezes, né, apenas o isso, costume. não é bem educação, mas costume, Uhum. exatamente. Aí tem a questão da diversidade, né, você não Sim, vai chegar aqui no Canadá jurando que você vai só, tipo assim, é você brasileiro e um monte de canadense. Na sim, verdade aqui é bem difícil você achar um canadense raiz, raiz mesmo, isso. né. E a diferença também é, e isso eu vou falar porque aconteceu comigo, eu achei que chegando aqui, eu ia me misturar muito com todas Uhum. as nacionalidades, né. Eu ia fazer amigos canadenses, espanhóis, Sim, brasileiros, mexicanos, enfim. E não é bem assim, eu vejo que as comunidades também ainda vivem muito em bolha, sim, né. sim. Então tem a comunidade brasileira, tem a comunidade filipina, a comunidade canadense, é É. muito Eu bolha acho que você ainda. consegue mais quando você vem para estudar. Sim. Porque aí você tá ali convivendo com a pessoa constantemente, tipo, no começo quando eu fazia umas aulas de inglês, eu tinha um grupo de amigos que era um brasileiro, o outro era coreano, o outro tinha vindo da Itália, aí Ah, tinha tá. um que era chileno, então assim, era realmente uma misturada. Sim, Mas depois que eu saí do inglês, tipo, até hoje eu tenho amizade com eles, mas aí já foi mais difícil mesmo de você sim, conseguir furar uma bolha inteira. sim. Porque ali fica mais misturado. No trabalho já é mais diferente, né, cada um tá ali com sua família, coisa e tal, não tá mais aquela coisa: "Ah, cada um tá aqui sozinho como imigrante", né. Uhum. A gente vê muito também em bairros, né. Tem os Sim, os bairros em que tem bairros muito africano, tem é, bairro que tem muito judeu, né, tem sim, uma comunidade judaica enorme. enorme, sim. Tem no meu bairro tem bastante, tem uma outra comunidade que tem a galera do Oriente Médio, então é bem É e você vê que são bem isso, blocos, é, né. são blocos. Lá em Toronto mesmo, eu sempre ficava na casa de uma amiga minha final de semana,
ela morava no bairro português. Então, assim, Uhum. parece que você realmente está em Tá em Portugal. Portugal, Porque é. você vai no dorama, você vai no banco, você vai em restaurante, todo mundo fala português. Você consegue viver o resto da vida sem falar inglês e se virando com tudo. Sim, sim. Só que aí a gente vê, né, que geralmente você tem que correr para onde o emprego está, então É, você não aí o pode negócio ficar pega, ali você não pode ficar exato. ali só naquela bolinha, né, para Sim, trabalhar. sim. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande do brasileiro, que a gente se adapta bem nos Sim, lugares, né. Tem sim, muitas culturas que elas têm muita dificuldade de de adaptação, sair da e bolha. a gente É. consegue se adaptar legal, A gente né. passa um pouco mais despercebido, né, até acho que a gente é muito misturado, não tem uma Sim, característica física que determine, tipo, essa pessoa aqui é uma brasileira, sim. E a né, gente então a gente escuta, né. acaba se misturando mais, Sim, né. e a gente escuta que brasileiro, fala assim: "Você não tem cara de brasileira", É, qual quantas é vezes a a gente cara do escuta? brasileiro, né. É, que brasileiro tem cara? Não sei, acho que não, né. Os indígenas talvez, É, né. talvez, né. Vamos ao bloco 3 agora, com os temas que a gente separou aqui para sobre a realidade aqui do Canadá e do exterior também. Os temas desse bloco foram: ambiente de trabalho, independência precoce, educação, consumo, desapego e a humildade canadense. Bora ver então. Vamos começar com o trabalho. A gente já fez um programa aqui em relação ao trabalho, né, já desmistificamos algumas coisas, mas tem um choque cultural muito grande, né, Jana, o Sim, trabalho aqui? sim. Principalmente com isso, né, do brasileiro ser mão na roda, Sim. querer fazer tudo, até muito mais do que a própria função, e o canadense é totalmente oposto. By the book, É, by the book. se o que eu vou ter que fazer no trabalho é chegar lá e, sei lá, digitar 10 páginas, eu vou digitar 10 páginas, Sim. beijo, tchau, acabou, não vou digitar 15, eu estou recebendo para digitar E 10. se você terminou às 10 no seu horário e sobrou tempo, você vai fazer suas coisas, só vai É, seguir sua vida. uhum. Se alguém chegar para você: "Ó, tem outra coisa para você fazer aqui", não, isso não é minha Não, função, é, não é minha função. né. E assim, é um problema você fazer isso? Não, Não, as exatamente, a gente pessoas tem que falam numa aprender boa. inclusive. É muito difícil para o brasileiro aprender É isso, muito difícil. né. E assim, a gente ainda fica com aquela coisa do medo mesmo, né, de Sim. perder o emprego, porque afinal de contas você é imigrante, às vezes está ali ainda só com visto de trabalho, e aí você fica: "Cara, eu vou dizer não, aí vai que eu perca o meu emprego, e Sim, aí? Então eu vou acumular a função, porque sim". Eu lembro na loja, quando eu trabalhava na Indigo, eu lembro que uma vez a minha gerente perguntou assim, na frente de uma outra, perguntou assim: "Você pode vir tal dia?" Era um dia que eu não estava escalada para trabalhar. Ela perguntou: "Você pode vir?" Eu falei: "Claro". Aí a outra gerente, antes de eu responder no claro, ela disse assim: "She always can". Tipo, ela sempre pode. Porque eu É. sempre dava a resposta sim. Uhum. Antes de eu responder, a própria gerente falou: "She always can". Sabe, como dizendo: "Ela sempre É, olha o pode". passivo agressivo. Exatamente, eu tô sempre disponível, né. Aham. Quer dizer, por um lado era bom? Era, porque eu era sempre muito chamada, porque eu Sim. estava sempre E é disponível. dinheiro extra, né, porque Sim, tem aquela coisa, porque no Brasil, às vezes, quando pergunta se está disponível para alguma coisa, nem sempre significa que você vai ganhar mais por isso, a isso, não ser isso. mais trabalho Se mesmo, eles né. te chamam, realmente eles vão te pagar por É. aquilo, mas ao mesmo tempo, eu não me comprometia com mais nada, porque Uhum. eu ficava 24 horas focada se eles vão me chamar ou não vão me chamar. Sim, E é horrível é isso. horrível, O é. canadense não trabalha dessa forma. Se Sim, chamarem e ele tá ocupado, desculpa, tô não ocupado, eu vou. não posso ir, né. E a gente tem essa mania de ficar sempre em cima. E tem a questão também, que eu acho que aí é muito boa do brasileiro, que é essa criatividade. A gente traz uma criatividade para o ambiente de trabalho, a Sim. adaptação, que eu acho que o brasileiro se adapta muito, E geralmente a galera melhorar gosta. processos, né, tipo Sim, assim: "Gente, isso aqui tá muito enrolado, ó, tem, sei lá, esse aplicativo aqui que adianta a vida, tem esse jeito aqui de fazer que é mais fácil e vai poupar tempo". sim. O brasileiro pensa muito nisso, não é aquela coisa do: "Ah, eu faço isso aqui é feito na empresa desse jeito desde 1980, então por que é que eu vou mudar?", Isso, eles têm muito né. disso, É, eles são muito tradicionais. sim, Então, se esse equipamento era usado aqui desde 1970 e setenta e eles têm um apego por essa é, coisa do passado, para que sim. nós vamos trocar por um computador novo, isso aqui está funcionando perfeitamente, Perfeitamente, isso. né. Sempre foi assim, Sim, então vai não ser muda e eles assim. não questionam muito, É, né, tem essa questão também, né, nesse sentido, né. Você quer fazer uma mudança, é muito difícil, porque você precisa provar muito, né, uhum. De eles que não vão realmente você ficar sabe do que você está falando. e eles não vão questionar, eles não questionam muito no ambiente de trabalho, eles só aceitam
estão fazendo, É, se é da parte do trabalho deles, eles fazem pronto, sim. né. Então e pra gente é muito doloroso, pra mim pelo menos, quando eu quero muito me dedicar ao trabalho, e E eu trazer sinto falta de inovação, reconhecimento. né, É, pra trazer inovação, fazer alguma coisa diferente e não ser aquela sim. coisa mais do mesmo. Sim. Escolas, uma galera reclamou, eu não sei como funciona com crianças nas escolas, mas eu até teve uma seguidora nossa que falou assim, que nas escolas o foco é o bem-estar e não a performance. A ideia é criar gente feliz e não necessariamente excelente. Bom, E isso tem seu mas preço. ah, Será? Eu não sei, gente. eu discordo Eu bastante. não sei. É, você cuidava das crianças, É, né? Como é que é, sim. Jana? Porque assim, se a gente pensar nisso, a escola brasileira ela também não prepara ninguém para a vida. Uhum. Você tá ali decorando umas coisas e depois na hora de sair você meio que não tá preparado para colocar a mão na massa com aquelas coisas que você Eu acho aprendeu, que aqui prepara sabe. mais. Aqui prepara mais e aqui leva no trata todo mundo por igual, leva em ponto eles levam em consideração qual é o seu ponto forte. Então se Uhum. eu sou muito boa em biologia e a minha chance é que no futuro eu vou ter algo ligado à biologia, não faz sentido eu ter a mesma biologia que você, que é Entendi. muito boa em matemática. Uhum. Então a sua matemática vai ser mais avançada do que a minha matemática, e a minha biologia é mais avançada do que a Eles vão sua. selecionando por Porque isso salas. já vai, né, preparando para levar aquela faculdade ou o curso que a pessoa possa fazer. Sem contar que tem os programas de verão, né? Porque, Uhum. por exemplo, no verão as crianças podem ir fazer um estágio numa universidade. Sim. Então, tipo assim, nossa, eu tô aqui no. Tô falando de biologia porque eu sou bióloga. Mas, tipo assim, nesse verão eu vou fazer um estágio no laboratório de bioquímica da universidade, porque É eu mais quero aberto, ser né, tem mais opções para o aluno, isso. né. Porque, né, eu quero trabalhar com bioquímica, e às vezes a criança vai lá e vê: "Nossa, não é isso que eu quero", Sim. sabe. É, Desde cedo já vai treinando a pessoa para ser muito bom naquilo que ela quer seguir. nas habilidades que ela já tem, Não né. adianta você querer ser mediano em tudo. Eu acho que no Brasil, quem prepara a gente é a vida mesmo, É, né. é. Eu nunca esqueço, já falei várias vezes aqui, o que aquele senhor filipino do trabalho me dizia, né, meu amigo, que a gente precisa sobreviver, a gente é criado É, no a gente Brasil, precisa nas para Filipinas, sobreviver. a gente é criado para É, sobreviver, você precisa ser o melhor, senão você não isso. consegue, né. Aqui eu acho que é mais leve, Uhum. né. Então assim, realmente eu vejo que as crianças têm aula de educação financeira, Sim. né, elas aprendem como elas vão, cuidar do dinheiro Robótica, delas, a educação financeira mesmo é música. algo que a gente devia ter no Brasil há muito Muito tempo, tempo, né, sim, porque é algo que tem que ser ensinado desde cedo, porque sim, depois você às vezes vai ter lá o melhor salário do mundo e você vai estar quebrado, sim, por não sim, ter educação, sim. E o né. desapego, Jana? Nossa, o desapego é uma coisa, né, Sim. tipo, é algo que a gente até tem que aprender, Nossa, né, demais, a ter, tipo assim: demais. "Ai, tem isso aqui, tá na hora de trocar, vou dar para alguém, vou colocar ali na calçada para que alguém leve", e Novinho às pronto, vezes, né, novinho às novinho. vezes. Eu comecei a lembrar, né, morando aqui depois de um tempo, começo a lembrar como era na minha casa, por exemplo, que chegava uma época que minha mãe decidia que ia trocar o sofá, sabe, quando eu era pequena, assim. E aí não tinha nada de errado com o sofá, era que simplesmente ele não combinava mais com a sala, Sim. né. É claro que o Saiu de pessoal aqui deve moda. fazer o mesmo, né, Sim. mas geralmente são aquelas coisas antigas, eles vão usar o negócio Nossa, até o sim. negócio destruir sozinho, né. Sim. Carro é assim, Sim. eles vão usar o carro até o carro desintegrar. E no Brasil a galera, eu não sei hoje em dia, né, mas eu lembro quando eu estava lá, tinha gente que trocava de carro todo Todo ano, ano, né. aqui não, é tipo assim: "Ah, vou realmente fazer o dinheiro que eu paguei valer a pena". Sim, às vezes o dono da empresa chega com um carro velho pra Sim. trabalhar, você fala assim: "Nossa, esse é o dono da empresa", É, tipo, né. aqui perto mesmo da minha casa tem várias mansões, e quando você vê os carros que estão na garagem da Sim. mansão, são carros normais, tipo, Normais. não tem nada de: "Nossa, olha Bobear, aquele o seu carro é melhor que o carro". da pessoa, né, É, você fala tipo assim: isso. "Nossa", né. Exatamente. Eu acho incrível aqui, isso é uma vamos desmistificar de forma, positiva, né, porque embora seja um lugar onde o consumismo eu vejo que é muita opção de compra, tem Nossa, muita muita. coisa nos Estados Unidos ainda mais, né, Sim. mas aqui tem muito, pra gente que vem do Brasil, você É, a vê gente coisa do comparando mundo com o todo, Brasil, é claro, né. é mais caro do que os Estados Unidos, se a gente fizer a comparação, mas é muito mais acessível, Nossa, você tem muito acesso a mais. tudo, a Você marcas que chegar no Brasil aqui, você você não quer tem. comprar tudo, né. Sim, uma roupa que no Brasil você não teria chance É, nenhuma, nenhuma de né, comprar, você não fala: é. "O quê?". Aqui você consegue, e Sim, barato. e barato. Mas, também, o canadense não ostenta nada. É, não Então quem adianta comprar lá o negócio, sei lá, com,
Deixa eu ver aqui um O brasileiro usa muito o Gap, o tipo, latino brasileiro. O é, canadense, ele vai evitar usar o Gap com grande. nome grandão, vai É, até usar só a marca, se né, for uma marca discreta. canadense, ele até usa, porque o canadense é É, mas muito muito mais fiel. por ser isso, muito mais pelo orgulho de ser uma marca canadense do que: Isso. "Nossa, eu vou mostrar que eu estou usando essa marca aqui, que é muito Isso. boa". Os adolescentes ainda têm um pouquinho dessa coisa de gostar um Uhum, pouquinho mais de marcas sim, e tudo, mas no geral a galera não ostenta nada. Então é é. muito chato quando você vê alguém ostentando tanto, porque não é parte da cultura canadense. Isso é uma Sim. coisa muito do brasileiro e do latino. É porque parece que no Brasil a gente celebra as coisas mostrando, né, mostrando o que Sim, tem. Você tá, tipo assim, quase que fazer um churrasco porque comprou um carro novo pra mostrar pra todo mundo. é. Fica dando voltas no bairro com o carro Churrasco de casa novo. nova, coisa de casa É. nova, né? E aqui não, parece que é até uma falta de classe. E é uma coisa que eu já me observei também, assim, de ter mudado. Porque hoje em Uhum. dia, quando eu vejo alguém conversando comigo, porque eu comprei tal coisa, porque, Nossa, é. nossa, eu tô louca pra comprar não sei o quê, porque eu posso, vou fazer e aconteceu, eu fico, nossa, mas pra que isso? Tá querendo É, impressionar quem? eu acho que a gente, sem querer, a gente desliga É, uma chave, a gente né. Eu desliga. acho que a gente acaba acostumando mesmo e é bom, É bom. porque eu sempre fui muito consumista e hoje aqui eu falo: "Gente, como eu perdi tempo Uhum. tentando mostrar coisas que às vezes nem tinham a Sim, ver é, comigo", porque uma coisa é ser sabe. consumista e comprar porque, nossa, eu estou querendo muito isso, Que faz eles mó compram tempo bastante, que eu eles tô que gostam. eu tô querendo comprar, vou comprar porque eu gosto, porque eu quero, não porque, eu vou comprar para mostrar a fulano que eu tô com a marca uma Sim. bolsa de tal marca. Eu acho que eles investem muito mais em, por exemplo, decoração, né, Uhum. eles focam muito, por exemplo, em qualquer época comemorativa eles Nossa, é uma decorem. coisa que é muito maravilhosa aqui, né, Muito. porque você passa, sei lá, é Páscoa, às vezes você passa na frente de uma casa e tem uma árvore Tudo com decorado. ovinhos pendurados, Isso. com coelhinho. Chega outono, decora também a porta da casa de acordo com o outono. Isso Eu é acho que eles algo que eu têm acho isso muito mais, lindo, que né, muito nós, né. maravilhoso. A É, gente já não tem muito. é muito massa. E vamos falar agora do frio, né, porque junto com o frio vem aquela coisa da solidão, vem aquela coisa do cansaço, O lado né, porque, emocional, né. vem o cansaço emocional e físico, porque o dia fica super curto, você mal vê gente. E vamos falar também de preconceito, né, maturidade emocional, do equilíbrio que a gente precisa aprender até Sim, aqui, sim. porque por falar em frio, o frio está chegando, né, já estou Ai, gente, sentindo o tá. cansaço aqui na pele Ele desse já dia. começa a gente já começa a ficar com vontade de hibernar, como os Uhum, ursos, né. sim. Não, e isso é até um mito, né, porque Sim. apesar do advento chamado internet, muita gente ainda acha que aqui todo mundo vive igual esquimó. Isso, É verdade. só neve, não tem Vive o dia inteiro na verão. neve. Até hoje quando eu falo assim: porque hoje, sei lá, tá 40 graus, porque hoje a gente vai pra praia", tipo assim: "Nossa, mas faz calor no Canadá?" Sim, isso é uma coisa que acho que a gente pode desmistificar bem, porque o Sim, Canadá o verão do Canadá, gente, muitas vezes é é mais quente que o quente. do Brasil, É, né. é bem Eu que morava quente. em Salvador, eu falava: "Você também, você é do Nordeste". Sim, Nossa, às vezes em Salvador eu tinha menos calor que aqui, porque aqui não sim, venta tanto, é. né, então aqui É as úmido, então definições essa sensação térmica tá sempre bem acima bem da acima. temperatura. As estações do ano são muito definidas, né, Sim, e isso pode ser tão bom quanto ruim. Eu sim. prefiro, eu gosto, Eu gosto também, né, né. você vê agora mesmo tá tudo colorido, né, as árvores bem Sim. coloridas e é algo, assim, muito bonito de ver. Eu acho que todo mundo na vida tinha que ver essa troca, né, Ai, que é lindo. de estações, que onde eu Mas cresci era só verão, né. É. isso, e só que também, assim, claro, alguns lugares aqui do Canadá, lá nessa cidade que eu falei pra vocês que eu morei mesmo, em Uhum. outubro já tá nevando, Sim, se a gente né. for pensar lá para o nortão mesmo, Yukon, acho que é Yukon, né, o Sim, nome, que acho que é muito. tipo assim, menos Calgary, né, 50, né, a galera que tipo tá em Calgary, o povo em Calgary já começa a nevar é, antes, né. Você morou lá, é. não foi? Não, morei não, morei Ah, você em morou Halifax. em Halifax. E como que Isso. é lá? Halifax, hoje em dia, o que falava é que antigamente era muito frio, tipo assim, uns 30 anos atrás. Sim. Mas hoje o inverno, ele é bem ameno, só que venta muito e chove. Ai, tipo Então Vancouver, né, que é e muita é tipo chuva. assim, hoje nevou. Aí daqui a 2 dias vai chover no meio do inverno. Hum. E aí a neve vira gelo, Ai, sabe. Então assim, lá tem muito mais o black ice do que aqui. Então tem que ter sim, muito que isso mais é cuidado, perigosíssimo, né, para o muito mais povo. cuidado. Não é à toa que foi o único lugar que eu vivia caindo. Ai, sério? Morei anos nos outros, nunca caí em Toronto, nunca caí aqui, Deixa eu nunca pensar, eu em London caía bastante, em London aham, também é bem frio, sim, né, London também é bem frio. E aqui, assim, não é só o frio, gente, com o frio vem o isolamento, né, sim, a distância emocional, a galera fica muito mal-humorada no inverno. sim, Nossa, gente, se vocês vissem como fica o humor das pessoas é. aqui no Porque inverno. aí nem todo mundo vê a vitamina D, que nem todo mundo toma, né, porque Sim, inverno vem, é menos sol, então
Não adianta só colocar a carinha pra fora. Sim, Sua vitamina D não vai aumentar assim. sim. Então, vitamina D cai e com ela o seu humor também, né, Nossa, tá super ligada. e as Falar pessoas nisso, já lembre de começar a sua vitamina D. sim, e as pessoas ficam muito mal-humoradas mesmo, o clima deixa as pessoas com o É, saco cheio, é. sabe. Então, o brasileiro tem muito essa flexibilidade de estar feliz em qualquer Uhum. situação. Isso também irrita um pouco, eu já percebi gente irritada comigo por eu dar um Sim, bom dia feliz num dia de sim. frio. Ah, e falar nisso, tem até um outro mito também, que é achar que no inverno a gente só tem dia cinza. Sim, Porque nossa, muita gente fala sim, pra mim assim: "Nossa, mas eu não ia aguentar, tipo, só dias cinzas por tantos meses", e sim. não, Tem gente, dias tem lindos, dias que você não vê uma nuvem, né, tipo, e são os piores inclusive, porque tá de lá o mais céuzão frio. azul e o frio tá É, comendo. mas é um dia lindo, né, são dias É, lindos, são dias neve com sol, lindos. né. E a questão do preconceito, gente, a gente falou um Tivemos até um pouco, programa, né, sobre falamos um isso. pouco, mas assim, não tem preconceito? Tem, Tem. infelizmente tem sim, Só e não é não tão é rasgado, né, muitas isso. Eu vezes. acho até eu lembro que o Luciano falou isso muito, né, na época Uhum, que a gente fez o nosso programa do LGBTQIAPN+, e realmente ele existe como em todos os países, inclusive no uhum, Brasil, uhum. né. Sim, Então, não vem achando que você vai ser recebido com um tapete vermelho, porque sim. infelizmente não Não é vai, assim, é. E né. é como o Luciano falou, né, o que ele falou é que, assim, no Brasil, é mais rasgado. Sim, Tipo assim, né, o ataque vai ser mais: "Olha, não gosto e é isso". E aqui é aquela coisa passiva-agressiva, tipo sim. assim: "Eu não gosto, então eu vou te cutucar ali de uma Tratar forma que você de vai forma te", diferente. de uma forma que vai te magoar, vai te Sim, ferir sentimentalmente, mas você meio que não tem provas do que a sim. pessoa está fazendo, Sim, então né. você fica naquela dúvida, né. Eu até falo Uhum. muito do inglês por isso, porque às vezes dependendo do seu nível de inglês, você nem consegue entender É, muito bem, é. né. Mas lembrando que, ao mesmo tempo, o que é muito legal é que você tem muita oportunidade de ser você mesmo, Sim, né, porque existe esse preconceito, mas ele não é o tempo todo e em todo sim, lugar, sim. né. Então, eu acho que aqui eu me sinto muito mais livre para ser, fisicamente, por exemplo, quem eu sou, Sim, eu né. também. Ostentar a Você minha se a preocupa minha a menos, né, imagem. tipo assim: "Ai, não vou sair com essa roupa aqui porque vão falar, né, porque não tá Sim, arrumada, porque não sei o quê". Então tem esse lado bom também, né, a gente falou ali da individualidade, da privacidade, então isso permite com que você seja quem você é. Quer sair por aí com seu cabelo pintado de rosa, uma melancia pendurada na cabeça, ninguém vai ficar falando de você, sim, vão tipo, olhar, as pessoas olham, é. gente, E mas é geralmente quem olha é diferente. imigrante, né. É, Porque às é. vezes eu estava ali em Toronto mesmo, tipo no Sim. metrô, aí aparecia, sei lá, tipo, eu lembro que teve um dia que a menina estava com o short todo o short era literalmente do tamanho de uma calcinha, literalmente, assim, não tô exagerando. E ainda rasgado por Todo cima. rasgado. É, aí tipo assim, tava com meião e tal, e eu lembro que eu fiquei olhando assim, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, fiz: "Cara, eu sou a única que tô olhando". Uhum. Por quê, né, a brasileira, Sim, a a gente é muito de imigrante, reparar. porque a gente fica é quase que um choque, você não Sim, veria uma pessoa assim no Brasil, por sim. exemplo, né, se você vê, tá todo mundo olhando, tá todo Não, mundo e falando, apontando. aqui você vê É, de tudo, e não é só em cidade grande não, cidade pequena, cidade sim, mais interiorana, você vê também, sim. né. Vamos nos despedir de vocês dizendo que o Canadá não é o país perfeito, né, dos estereótipos, nem do frio, dos dramas que a gente vê aí, esses do gelo, a pessoa presa no gelo ali É. sem querer sair. Igual o Sem meme, querer né, que você abre a porta e tipo assim, o entra a gelo neve, tá até o topo até da o sua porta, topo. você não É. sabe o que é que tem lá de fora. E assim, é o Canadá, gente, ele é, como o Brasil, também contraditório, tem os seus lados bons, tem os seus lados ruins, então como Sim, todos os países. Mas é bom que a gente desmistifique mesmo, porque muita gente vem pra cá com uma ilusão que é absurda, é. né. Quando você tá dando dicas sobre o Canadá ou conversando com amigos, você vê que as pessoas ainda fizeram uma imagem muito errada, Sim, sim, muito né. para o lugar perfeito. E assim, Sim, relembrando que a gente não tá aqui dizendo: "Ai, não venham para o Canadá, porque é muito sim, ruim", jogando terra na no no senão a gente nem sonho estaria aqui, no né. sonho de ninguém. Sim, E nem vale também vir: "Ah, então volta para o Brasil, porque o Canadá sim, é sangue no outro". Não, não sim, vamos voltar para o Brasil. sim, é Mas é isso. bom saber a realidade, porque aí você chega e a frustração vai ser muito menor. Exatamente, é vir com os pés no chão, É, né. pé no chão sempre. A gente agradece a todo mundo que esteve aqui com a gente mais uma vez. Sigam a gente lá no @soundinbrasil e um beijo pra todo mundo, né, porque, Jana, A gente pode até estar longe de casa, mas mas nunca nunca longe longe do do coração. coração.